Oi, eu sou a Mai e a verdade é que padrões estéticos sempre foram muito presentes na nossa sociedade, sendo eles moldados de acordo com o contexto histórico e a vivência da época. E eu não acho que seja muito diferente atualmente. Recentemente eu ando notando que o gênero de body horror anda ganhando um certo destaque. Mas por que isso aconteceu exatamente? E é sobre isso que eu vou falar hoje, usando dois exemplos, sendo eles A Substância e The Ugly Stepsister. Em A Substância, a gente acompanha a Elizabeth Sparkle, que envelheceu e ela já não é mais tão vista como relevante na carreira dela. Ela já não tem mais a mesma importância que ela teve um dia. Tudo isso porque ela envelheceu e como ela trabalha na mídia, isso afeta muito mais ela do que se ela não trabalhasse, já que todo o destaque que ela teve ao longo dos anos, tudo que ela conquistou, tudo que ela foi vendo se construindo, de certa forma, desaba de um dia para o outro, porque ela já não é mais vista como uma novidade, como a principal ali, já que ela já não era mais tão nova e que o programa dela já não era mais tão relevante como tinha sido um dia. Acontece que isso é algo que afeta muito a Elizabeth em um nível estrondoso, assim. Isso mexe com a autoestima dela, com a relação dela, com o corpo dela e como ela se enxerga. Porque basicamente ela começa num ciclo de auto-ódio absurdo. Tudo isso pela visão dela nos olhos de outras pessoas na mídia. Acontece que a Elizabeth ela é substituída pela contraparte dela, a Sue, que é meio que uma versão melhor, digamos assim, uma versão mais nova, uma versão mais bonita. E é ela dentro daquele corpo, é a consciência dela, só que em um corpo diferente. Não é uma versão dela mais nova, mas sim, tipo, uma versão diferente, mais nova e mais bonita. Acontece que ela se vê muito afetada vendo ela mesma toma certas atitudes na real. Tipo, ela vai e ela consegue o programa dela de volta, só que o programa agora reformulado, totalmente diferente de como ela costumava apresentar, totalmente sexualizado, digamos assim. Porque era um rosto completamente novo, um rosto atraente, digamos assim, e não cabia mais o formato antigo. Então, eles fazem algo baseado no que vai chamar a atenção do público. E quando ela vê a ela mesma conseguindo essas coisas, ela fica abalada. Quando ela vê a forma como a Su, que é a contraparte dela, essa outra versão, falando, ela também fica muito irritada, sendo que é ela mesma falando aquelas coisas e agindo daquela forma e conseguindo todas essas coisas. Mas tudo que ela consegue nesse corpo novo era tudo que ela queria ter mantido no corpo antigo, só que ela já não consegue mais porque ela não é vista como relevante por ela ter envelhecido. Já se a gente for falar de The Ugly Stepsister, a gente acompanha a Elvira, que é uma das meia-irmãs da Cinderela, basicamente. Só que nisso é basicamente ela mudando a si mesma a todo instante por causa do incentivo que a mãe dela dá. E também porque ela precisa se casar com alguém para garantir
a questão da família que é falida, já que a mãe dela não tinha e se casou e a pessoa com que ela se casou também não tinha. Então, basicamente, elas entram numa furada, digamos assim. Acontece que a Elvira ela tem uma visão muito idealizada sobre o amor e sobre a vida no geral. Ela se imagina basicamente como uma princesa ali, com uma visão muito infantil e idealizada. Ela não enxerga as coisas como realmente são. E a mãe dela, ela tá se aproveitando da questão da Elvira querer ficar com o príncipe, que inclusive nem é um cara tão legal assim, ele na real é tipo bem babaca. Pra fazer com que a Elvira se case com alguém e possa ajudar a família. Mas a Elvira vai passando por essa série de procedimentos estéticos da época que são bizarros, assim. O que eu diria, né? Tipo, a beleza ela não vem de uma maneira fácil. Esse filme, ele mostra isso. A beleza é dor. Nesse filme, a Elvira tem sempre alguém falando alguma coisa pra ela, seja uma mentora, uma tutora, falando em relação à aparência dela, ou a maneira que ela tá agindo, ou algo do tipo, e ela não tem realmente um espaço, tipo, na questão da apresentação de dança que vai acontecer. E a Elvira, ela é basicamente, ela só tá lá porque a mãe dela fez com que ela estivesse lá. E não por mérito ou por algo do tipo, porque pela aparência dela, ela não tinha um certo valor ali. Mas aí ela vai mudando, ela vai ficando esteticamente mais bonita, mais agradável para os padrões daquela época. E basicamente ela começa a ter essa relação com o corpo dela, do tipo, ela basicamente ela engole um ovo de tênia pra poder continuar emagrecendo e poder comer à vontade. Deixando isso de lado e falando agora sobre o ponto em que eu queria chegar, esses filmes, eles são um reflexo da realidade que a gente está vivendo agora. Eles são um reflexo dos padrões que são impostos na sociedade. Não importa o momento, sempre vão existir padrões. Não importa como sejam esses padrões, eles estão sempre mudando o tempo inteiro. Mas o fato de esse gênero de filmes ter crescido está atrelado justamente a o que anda acontecendo em relação aos padrões estéticos. O crescimento de cada vez mais pessoas fazendo cirurgias, cada vez mais pessoas consumindo algo com o intuito de emagrecer, mesmo que aquilo não faça bem nenhum. Tipo, como exemplo, Monjaro, se eu não me engano, é assim o nome, e Ozempic, que inclusive nem originalmente é com esse intuito de emagrecer que eles surgiram, mas sim com... basicamente são remédios para diabetes, porém como as pessoas viram que eles tinham... Eles meio que ajudavam a emagrecer, as pessoas começaram a usar desenfreadamente sem se importar com a própria saúde. E é basicamente isso, sempre surgem cada vez mais coisas para aparência física, para você poder se mudar. E as pessoas, elas são influenciadas por isso. Seja por verem algum influenciador fazendo algum tipo de mudança de estética,
ou pelas notícias que as pessoas veem na mídia no geral. O que acontece é que isso afeta absurdamente as pessoas e acho que muita gente nem nota isso. Tipo, as pessoas nem sempre elas mudam porque elas realmente querem mudar, mas sim para se encaixar em algum tipo de padrão que tá em alta naquela época. O que acontece é que não adianta de nada você ficar fazendo cada vez mais e mais procedimentos para ficar se encaixando em um padrão que ele vai mudar. E aí você vai e você faz mais procedimento e você toma mais coisas para emagrecer. E aí o padrão ele vai, ele muda de novo, e aí você tem que se encaixar nele de novo e no final não vale a pena nada disso. Essa é a realidade. E eu não tô falando que seja errado alguém fazer algum tipo de procedimento, mas sim que as pessoas elas vão muitas vezes pelo caminho mais fácil, ao invés de tentar ter algum tipo de rotina ou hábitos que sejam saudáveis e que ajudem a mudar a aparência em determinado aspecto. Na verdade, não, as pessoas elas mudam tudo a respeito de si mesmas só para agradar um determinado grupo de pessoas ou para se encaixar em um padrão que está em alta. Acontece que nada disso vale a pena no final. Você vai ficar num ciclo infinito em que você vai continuar tentando se encaixar e no final não vai dar em nada. Então eu não tô demonizando quem faz algum tipo de procedimento estético, algo do tipo, mas sim, tipo, você tem que ter consciência quando você vai fazer algum deles. E principalmente não exagerar. Tipo, muitas pessoas são completamente obcecadas por plástica e coisas do gênero, estão sempre fazendo mais e mais. Tipo, eu acho que você tem que saber o momento em que você deve parar. Você tem que ter uma consciência, principalmente, de fazer uma mudança por você e não para entrar num padrão que ele vai mudar daqui, sei lá, 2 semanas, um mês, já que ele tá sempre mudando. O que eu deixo aqui é isso, tipo, não continue mudando só para se encaixar naquele padrão que tá em alta no momento, mas sim, se você quer mudar, você faça isso de uma maneira saudável e principalmente você faça isso por você e não pelos outros. É isso que eu quero deixar aqui. Dito isso, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!